Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa que é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar nas terças-feiras, às 11 da manhã, pelos 1080 AM e pelo website da Rádio da Universidade. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado ainda pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje nós recebemos no Diálogos o reitor Rui Vicente Oppermann, a vice-reitora Jane Tutiquian e o pró-reitor de pesquisa Rafael Hessler. Bem-vindos. Nós tivemos o lançamento pela universidade no último dia 26 do edital de apoio às atividades. Esse edital que é uma espécie de fonte de recursos para várias atividades, mas entre elas, no programa de hoje, nós vamos destacar a possibilidade de mais recursos para pesquisa, especificamente para os pesquisadores, aqueles ainda não tão experientes, aqueles docentes, principalmente, que entraram nos últimos anos na universidade, né, professor Rui? Esse edital, um dos principais propósitos é esse, né, professor Rui? Pois então, é exatamente essa questão. A gente vem aqui frequentemente falar sobre as questões orçamentárias, principalmente no olhar assim de carências. Mas o fato é que nós temos uma preocupação com esse segmento jovem do nosso corpo docente da universidade, especialmente aqueles professores e professoras que entraram na universidade a partir de 2016 e, como tu disseste, são pessoas que estão formando a sua vida profissional dentro da URGS, a sua carreira como pesquisadores, e estão se deparando com dificuldades muito grandes de financiamento por parte dos órgãos, normalmente, que financiam pesquisas no Brasil. Notadamente o CNPq, né, que hoje praticamente fechou a porta do edital universal, que era um edital onde se poderia buscar recursos para pesquisa, né? E até mesmo as bolsas de pesquisador também estão hoje tremendamente limitadas, seja para o próprio pesquisador, seja aquelas bolsas de iniciação científica, que são aquelas em que os nossos alunos podem participar junto com o professor dessas pesquisas. Então, nós temos aí um quadro muito difícil, com expectativas que podem se frustrar exatamente porque a pessoa escolhe fazer a carreira docente na perspectiva de construir uma carreira de pesquisador também. E é exatamente nesse momento, talvez o mais difícil, porque você chega numa instituição que já está estabelecida, muitas vezes você até consegue entrar num grupo de pesquisa estabelecido, mas você quer ter a sua linha de pesquisa, quer ter a oportunidade de contar com recursos para essa linha de pesquisa e está vendo as fontes financiadoras se fechando. E isso pode levar a um problema, e esse problema nós estamos, né, alertas a ele já há algum tempo. Tanto que no próprio PDI da universidade, nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, consta, né, essa preocupação com o estímulo aos jovens docentes pesquisadores para que iniciem sua carreira com algum recurso destinado para tal fim, e isso também está no nosso plano de gestão. Então, o que nós hoje estamos buscando é dar esse aporte para que esses jovens docentes se sintam acolhidos na universidade, também pelo lado da oportunidade de se fazer, né, ou se promover pesquisas com algum financiamento da própria universidade. Professora Jane, esses recursos virão de onde?
É uma felicidade quando alguém pergunta esses recursos virão de onde. Porque normalmente a gente tem resposta. A gente só tem informação de que determinada fonte não vem mais nada. Né? Por isso... Então, assim, é com muita alegria que eu respondo a essa pergunta. Pois foi no dia 26 de junho que o reitor assinou esse edital 1001 de 2019, que na verdade é o edital de apoio às atividades da URGS, e esse edital ele aconteceu em decorrência a uma análise e uma decisão. Né? Nós tínhamos um superávit na FAURGS, na Fundação de Apoio da Universidade, e decidimos que este superávit seria então todo ele voltado ao suporte, ao apoio às atividades da universidade. Centralizando neste momento, evidentemente que ele é mais amplo, mas centralizando então neste momento no apoio aos jovens pesquisadores. Eu acho que nunca é demais a gente lembrar, sobretudo nos tempos em que nós estamos vivendo, que ao contrário do que é afirmado, de que as universidades federais ficaram para trás e as universidades privadas é que avançaram na pesquisa, 95% da pesquisa produzida no país vem das universidades federais. E mais ainda, a gente pode afirmar com muita tranquilidade que o resultado das pesquisas que são realizadas na nossa universidade, esses resultados se desdobram em ações, seja no ensino, seja na inovação, enfim, em uma série de ações, e é justamente este resultado que traz um grande diferencial na própria formação dos nossos graduandos e dos nossos pós-graduandos. Então, acho que assim fica bem claro o porquê do investimento no jovem docente, para que ele tenha chance de efetivamente participar disso que é a pesquisa e que é um diferencial que coloca a universidade muitas vezes até à frente do seu próprio tempo. Agora, é interessante a gente explicar um pouquinho, professor Rafael, para o público não docente, não integrante da nossa comunidade universitária, né? O docente, ele entra na universidade, evidentemente ele faz pesquisa, ensino e extensão, mas para fazer pesquisa se necessita de outros recursos que não é só a sala de trabalho do professor e o seu salário, né? Então, por isso a gente está falando em recursos através de um edital também, né? Acho que é importante a gente explicar esse ponto aí, né? Perfeito. Uma das funções do professor, que via de regra a universidade pública é um pesquisador, é trabalhar na captação de recursos financeiros que viabilizem a atividade de pesquisa. A maior parte desses recursos não são em nenhum lugar proporcionados pela própria instituição, e sim por agências externas. Então, submissão de propostas de projetos para agências financiadoras, né, especialmente públicas, em todo o mundo é a rotina do professor universitário que busca viabilizar sua atividade de pesquisa, porque ele precisa adquirir os insumos, precisa adquirir a capacidade de remunerar os alunos que estão trabalhando ali, uma parte das vezes em tempo integral. Como o reitor colocou, neste momento que a gente tem um recuo nas possibilidades, principalmente nas modalidades como edital universal, com a modalidade ampla, uma modalidade de entrada, né, de pesquisadores que estão entrando na carreira conseguem acesso a esse edital, que é um montante menor, mas que costumava ser distribuído por um grande número de pesquisadores. A universidade decidiu e conseguiu construir essa alternativa, né, de dar esse apoio, porque é importante ressaltar, né, esse programa ele vai ter como critério o tempo de entrada como docente efetivo na universidade, não o tempo de formação, nem o tempo de carreira total. Então, a maior parte do público vão ser docentes que, como entraram recentemente na universidade, provavelmente estão iniciando a carreira. Uhum. Mas nós recebemos, né, docentes já com carreiras estabelecidas em outras instituições que acabam vindo para a universidade e também vão estar aptos.
O docente, quando entra na URGS, ele tem que apresentar um plano de trabalho que envolve um projeto de pesquisa que ele tem que realizar durante os 3 anos iniciais da carreira dentro da universidade, né, que ele está sendo avaliado em estágio probatório. E o acesso ao recurso inicial para construir infraestrutura básica para atividade de pesquisa e para ter insumos é fundamental. Então é nesse sentido que se criou o programa, pegando um período de 3 anos de entrar na universidade, que é o período justamente em que os professores estão desenvolvendo o seu plano de trabalho, né, após a admissão como docente da URGS. Esses recursos da Fundação de Apoio, aliás, também é outra coisa interessante a gente mencionar, de onde vêm os recursos da FAURGS, né? Os recursos da Fundação de Apoio à Universidade. Olha, são de diferentes origens, né? A fundação, como o próprio nome diz, ela é uma fundação de apoio às atividades da universidade, porque é através da fundação que a gente efetiva uma série de convênios e contratos para diferentes atividades, inclusive, principalmente, as atividades de pesquisa. Por exemplo, quando um pesquisador ou um grupo de pesquisa faz um convênio para uma pesquisa específica, vamos dizer, com a Petrobras, né? Os valores decorrentes eles têm que ser administrados e já há muito, né? Essa administração ela é mais dinâmica quando realizada através da fundação, tanto que a fundação é reconhecida pela própria Petrobras, pela universidade e pelos órgãos de controle internos e externos como a entidade capaz de fazer essa administração. Existe, no momento em que essas taxas, que essas quantias ou recursos entram, alguns deles são passíveis de cobrança de taxas da universidade, taxas da unidade acadêmica e da própria administração da FAURGS. E esses recursos também, enquanto estão disponibilizados, eles vão sendo usados à medida que o tempo passa e a necessidade ocorre, eles também são investidos, né, no mercado, enfim, como um investimento, e geram, por sua vez, também recursos extraordinários. Então, ao final do ano fiscal, a FAURGS ela faz, né, um apanhado sobre o que existe em decorrência da presença desses valores dentro da fundação, menos os seus gastos administrativos, menos as taxas que são decorrentes para a universidade, etc. E esse restante é que se caracteriza como um superávit da FAURGS. E esse superávit, por determinação do Conselho Universitário, e consta no próprio estatuto da fundação, ele deve reverter para a universidade. E a universidade aí pode e faz correntemente, né, sempre que existe o recurso, uma distribuição para o desenvolvimento institucional de alguma forma. Alguns anos atrás, por exemplo, nós estávamos preparados para realizar esse mesmo edital para os jovens pesquisadores. E naquele momento, né, no início do governo Temer, né, a CAPES foi duramente atingida, né, por um corte no financiamento, e os programas de pós-graduação ficaram sem nenhum custeio, né? E isso era um golpe mortal numa das atividades principais da nossa universidade, que são as atividades dos cursos de pós-graduação. Aí nós tomamos a decisão de canalizar o recurso para os programas de pós-graduação, né? Mas ficamos, né, com o compromisso de, quando houvesse o montante suficiente, nós fizéssemos o edital que agora nós estamos fazendo para os jovens pesquisadores, né? Exatamente nessa dinâmica entre a relação das fundações que apoiam a universidade e o corpo, né, de docentes, enfim, de servidores da própria universidade que trabalham em torno exatamente desses montantes que são produzidos na atividade da universidade. Existe já já tem uma definição de valores globais e o pesquisador o professor, né, docente pesquisador que se interessa, ele tem alguma noção já de que tipo de recurso ele vai dispor, quanto recurso e para o seu projeto, enfim, como é que vai funcionar isso aí? Nós estamos prevendo até R$20 mil
por proponente, por projeto, e o recurso pode ser utilizado para o que a gente chama de custeio de material de consumo de insumos, né? Não para itens que são classificados como capital, e parte dele pode ser destinado para uma bolsa de iniciação científica. Estamos na expectativa de atender cerca de 100 projetos. Vai haver um processo seletivo, onde vai haver um comitê de especialistas avaliando o mérito das propostas, como é a rotina nas avaliações dos editais institucionais de pesquisa. É importante ressaltar que nós estamos indo à hora na terça-feira, né? O sistema ainda não está na aberto. terça-feira no AM, né? Mas também tem pessoas que depois vão acessar mais tarde o programa, né? Nós ainda não estamos com o sistema aberto para o recebimento das propostas, porque nós precisamos fazer alguns ajustes. Como ele é um programa novo, tem que se criar um sistema de submissão, e a Propesc está trabalhando junto com o nosso CPD para ajustar o sistema para poder receber esse novo programa. Então, nós estamos dando uma divulgação inicial da existência do programa e vamos divulgar amplamente assim que nós conseguimos. Vai ser questão de alguns dias, provavelmente, talvez cerca de 15 dias, receber as propostas no sistema, e aí vai haver todo o detalhamento, né? Mas nós queremos que os docentes que entraram na URGS, né, os recém-ingressantes, a partir de julho de 2016, estejam preparados, que se quiserem submeter as propostas, com um projeto registrado, né, vinculado a essa proposta, nas suas comissões de pesquisa, etc., para assim que nós estivermos aptos a receber as propostas, eles poderem fazer a submissão. Talvez seja importante dizer, Rafael, que o projeto abrange todas as áreas de conhecimento, né? Inclusive as humanidades. Acho que isso é importante a gente todas, humanidades, salientar. Artes, toda, não é nenhum tipo de orientação quanto à área específica. E o projeto não necessariamente precisa ser aquele que ele submeteu quando do concurso. Não precisa, mas ele tem que estar registrado no sistema. Sim. Importantíssimo. No momento da submissão. Exatamente. Então, como isso também pode demorar alguns dias para significa registrado no sistema, que acho que é importante a gente colocar também. Tem que ser submetido às comissões de pesquisa das unidades. E estar aprovado pelas comissões de pesquisa e constando, né, no se sistema de pesquisa da UFRGS. Ética também tem que passar pela ética. Tem que submeter tem que aos ficar comitês pronto de para começar. Os comitês de ética, né? Quando de envolve pessoas, né? Ou experimentação animal. E nós temos dois comitês. É verdade. Pessoas Seria válido, Rafael, então sugerir que quem está nos ouvindo e vendo já comece a trabalhar no projeto nesse perfil, porque Exatamente. Não, quanto mais cedo esse trâmite estiver pronto, mais rápida a submissão. Exato. Né? Os critérios, então, serão contratação como docente efetivo da URGS a partir de julho de 2016, possui currículo Lattes atualizado no sistema do CNPq, né? Quem é do nosso universo acadêmico sabe do que nós estamos falando, e preparar um projeto que seja prontamente, já esteja ou seja rapidamente submetido às comissões de pesquisa e inserido no sistema de pesquisa da universidade. Agora, isso que a professora Jane lembrou é importante também, né? Uma vez que abrange todas as áreas do conhecimento, inclusive humanidades, a gente lembrar também que nas áreas de humanidades, de artes, por exemplo, existem muitas pesquisas também, né? Sendo feitas. Porque, enfim, o senso comum a gente imagina, principalmente nas áreas duras, né? A pesquisa. E a gente chama ciências humanas, né? Então, quando se fala em ciências, as humanidades estão incluídas. Agora, uma coisa também que a professora Jane gostou de poder dizer de onde viram esses recursos, né? E algumas pessoas podem estar pensando também, mas esses recursos também não vão ser daqui a pouco cortados, suspensos, como né? Eu tento me colocar, né, no lugar de algum pesquisador aí que teve suspensão de bolsas aí, essas, né, menos recursos. A única má notícia é que é pouco recurso. Né? Porque, claro, são 20 mil reais, o pouco é relativo ao que a gente gostaria de oferecer e de que normalmente as agências financiadoras podem oferecer em editais semelhantes. Mas ele é um recurso que já está disponível, né? Então não há como haver cortes desse recurso. E o professor ele terá até julho do ano que vem para fazer a utilização desses recursos, né, Rafael? Isso, o tempo de execução. O tempo de execução é um pouco menos de um ano.
E tem uma razão muito clara para isso, e não há por que a gente não falar. Essa razão é porque nós queremos que esse edital se encerre antes do final desta gestão, que será em setembro do ano que vem. Então, nós temos aí um tempo para fazer todo o encerramento e a contabilidade, enfim, a prestação de contas do edital. Então, o tempo de utilização não é muito grande, por isso mesmo eu acho que quem está nos ouvindo se já não tem um projeto, né? Eu, normalmente, como pesquisador, sempre tinha um projeto na gaveta pronto para essas horas. Muitos docentes da universidade têm, né, já coisas em andamento ou sim, já sim. Né, preparados para... É muito importante ressaltar que, porque nós estamos anunciando em primeira mão o programa aqui, né, e as pessoas vão buscar informação, é muito importante ressaltar que acompanhem a divulgação da Pró-Reitoria, esperando as informações detalhadas com o cronograma e com os requisitos detalhados, porque isso ainda não está disponibilizado, né? Nós estamos esperando esse ajuste no sistema que eu mencionei, e aí assim que nós estamos anunciando que o programa vai existir, ele vai ser lançado e vai receber a sua posse muito em breve, mas as informações detalhadas e o cronograma detalhado serão ainda divulgados, não estão divulgados ainda no dia que nós estamos indo ao ar. Ok, portanto, vamos voltar ao assunto aqui em outros programas, né? Muito obrigado, professor Rafael, professor Rui, professora Jane. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Pela URGS TV, imagens de Jonathan Fabres e Maria Fernanda Chaves. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.